E se o Superman fosse soviético? Aguarda a vinheta. Que nós vamos descobrir. Salve, Alucinedes! Que pergunta polêmica foi essa? Pois bem, estamos falando de Superman entre a foice e o martelo, ou do original em inglês, como o Eduardo gosta. Red Esse eu Sun. tenho. Superman Red Sun. Isso, salve o camarada Superman. Camarada Superman. Então, Quem teve essa visão espetacular? Mark Miller. Mark Miller se por um acaso você não acompanha as obras dele, deveria, porque Isso. é um dos melhores roteiristas que nós já lemos nesses últimos tempos. Exatamente. Produz- Na atualidade ele é um, né? Ele tá ativo demais, Exato. porque ele tem o próprio selo, Exato. Miller World, Miller que World. inclusive tá com os direitos na mão do Netflix, E que anunciou. Terá produções. Isso, já anunciou essa semana 5 produções, Exato. né? São 2 séries e 3 longas, se não me Se engano. você não conhece por um acaso, e vamos aqui só para citar algumas obras desse cara, é o cara do Kick-Ass, é o cara do Fantástico, Wanted, Kick-Ass. O Wanted, o é o Procurado, cara do Guerra Civil 1, o que presta, o que presta, o não que é bom, e por aí vai. E ele nos deu esta maravilha, escrita originalmente em 3 edições, Exatamente. né? E eu gosto muito dos títulos, velho, que é o Amanhecer, o Zenith e o Crepúsculo. A DC tem um selo chamado Words, onde é dada uma liberdade criativa maior aos autores para trabalhar outros personagens da linha da DC totalmente fora da sua cronologia, e esta obra é uma obra do Words, ou seja, está fora da cronologia Exatamente. considerada normal. Pois bem, do que se trata então? É exatamente a pergunta que a gente fez lá na entrada, antes da vinheta. E o que aconteceria se, ao invés de cair lá naquela fazendinha famosa de Smallville, lá nos Estados Unidos, se acontecesse da nave que trouxe o Superman pra Terra, Chega assim por uma diferença de um horas, pouquinho mais cedo. pois é, caiu numa fazenda comunitária em plena União Soviética. Exato. Vamos lá dizer algumas características dessa obra, que eu gosto muito, porque o Mark Miller, ele é fantástico. Se você não leu isso aqui, leia, porque é uma obra, uma das melhores histórias do Superman já escritas. Não, e é eu diria que fechadinha, é. início, meio e fim, né? Eu diria que é uma das melhores obras de quadrinhos Isso. da Não Monarch. é caro. Não é caro. Você pega muita promoção, está sendo republicado constantemente. São 172 páginas, É. então não é capa dura, né? Já falando um pouquinho aqui, não é capa dura, você vê capa brilhante na frente. Com vernizinho. Isso, atrás aí já é fosco Vernizado. com verniz aqui em alguns detalhes. 172 páginas, tem alguns extras aqui atrás. A arte do Dave Johnson e com o Killian Plunkett é excepcionalmente bela. Isso. Falando um pouquinho da arte, já que você puxou Isso. aí o carro-chefe, ele fez, e pra mim isso é uma coisa interessantíssima, o desenhista, a arte é toda inspirada nos quadrinhos dos anos da Era de Ouro, né, do Superman da Era de Ouro. Exato. Então é muito referenciado, não por um acaso, porque nessa história ela inicia quando o Superman é contemporâneo do Stalin. Exatamente. Então é assim a arte buscando sua referência no próprio roteiro, meu amigo. Não, e gente, o estudo que o Dave Johnson aqui fez para fazer esses desenhos é impressionante. Porque os estudos que ele fez com o próprio personagem, porque o próprio Superman, vai ter as inserções de imagem aí, o uniforme do Superman ficou uma coisa que ficou bonito. Muito. Ficou bonito e ele não abusou tanto, embora o título original em inglês, né, Red Sun, que não teria tanto sentido uma tradução literal, né, o filho vermelho. Eu gosto muito Isso. do título dado em português. Isso, entre a foice e o martelo, né? Lembra da bandeira comunista, Exato. né? A foice e o martelo. Exato. Mas o título original também, que ficaria intraduzível para ter algum sentido, né? Aham. Mas o que é interessante é que ele não abusa do vermelho, assim, Não, né? não. Dá pra você pensar que vai ficar todo vermelho. Não, ele usa tons de cinza no uniforme do Superman, com a foice e o martelo cruzados aqui no peito, trocando o S tradicional. Gente, o trabalho de arte que foi de pesquisa aqui, né? Realmente para construir os cenários.
Gente, tem participação da Trindade completa. Sim, ele faz o Mark Millar, ele faz umas releituras. A releitura é completa. Da Mulher Maravilha, do Batman, do próprio Superman. O Hal Jordan. A história é do Superman, do Hal Jordan. Isso. E do próprio Lex Luthor, que aqui tem um papel de opositor. E o final é um dos mais criativos. Rapaz, ele foi muito feliz. Não vamos, logicamente, dar spoiler, mas é de explodir mesmo a cabeça. Olha, mind blow. É o literal mind blowing aqui, porque, meu amigo, é uma coisa. E já pegando esse gancho aí, para depois falar do próprio Superman, essa questão do antagonismo clássico, né, do Superman e o Lex Luthor. Gente, ele dá um papel aqui pro Lex Luthor, né? Lógico, é sempre um antagonista, mas... E fica mais claro do que nunca que o grande papel do Lex Luthor, o grande objetivo de vida do Lex Luthor é ser uma oposição à altura do Superman. Exatamente. E aí, isso é fantástico. O que é interessante aqui, ela tem um contexto, justamente que não poderia deixar de ser político. Altamente politizado. Onde o Superman representa, uma vez que agora ele está na Rússia, pela sua figura, ele hegemoniza os ideais socialistas no mundo. Exatamente. Como seria se você, numa potência socialista dos anos ali vividos, dos anos 40 para cá, você tivesse um ser que tivesse poder de dizimar a população do planeta, de escutar qualquer um falando em qualquer lugar do mundo, ver também, ver através de paredes, ou seja, basicamente sem limitações. O que seria você ter um ser desse com ideias socialistas? Exatamente, só que lá na União Soviética. Exato. E aí o Lex Luthor se torna o opositor do ponto de vista do capitalismo. Olha, é muito essa visão, exato. Não, e para quem conhece obras do tipo 1984, a presença do grande irmão, o Big Brother, né, vigiando todo mundo, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, porque tem uma espécie de uma programação aqui mental também que é feita para quem tá ali contra a lei. Olha, realmente, e o que é interessante é que é aquela coisa do terror branco, né? Que é a presença dele força os outros a tomarem atitudes, não que ele vá forçar. E é interessante porque isso fica bem marcado no discurso o tempo inteiro dele, porque fica, não, por que você não vai lá e pega os Estados Unidos? Não, eu não vou invadir ninguém. A disputa é no nível político e ideológico. Exatamente, eu não vou invadir ninguém, não vou tomar ninguém à força, como não fiz com nenhum outro país. E aí fica nessa só questão a expansão da influência. Exato. Uma coisa que eu gosto nessa obra também é que, falando um pouco do roteiro, é que ele muda a questão da corrida, porque a corrida entre as potências, né, na época da União Soviética com os Estados Unidos, a Guerra Fria, né? Isso, levou a uma corrida armamentista. E depois expansionista para o universo, né? A corrida espacial. Exato. E aqui, por conta do Superman, isso meio que fica obsoleto, já que você tem um ser que praticamente imune a armas nucleares. Exato. E aí ele muda o contexto dessa corrida. Nós temos uma outra corrida. É a corrida dos super-humanos, né? De buscar os supers. Exatamente. Olha, muito a visão. O Mark Millar, ele foi muito feliz. Eu gosto muito das obras dele. Mas essa aqui, particularmente, ele estava inspirado. Ele estava inspirado. Eu só tenho, particularmente, sempre tenho uma ressalva, né? Perdão, mas eu só tenho uma ressalva com relação a essa obra. Eu acho ela é um pouco corrida. Me parece, ela tem uns saltos temporais. Isso. Me parece que o Mark Millar talvez tenha tido algum tipo de pressão para ele finalizar a obra um pouco mais cedo. E aí ele dá uns saltos temporais. Isso. Eu acho que merecia o dobro, são três. Pelo menos o dobro de edições. Merecia, como a Marvel faz muito, né? Isso. A gente tem umas obras compiladas. Geralmente 1 a 6, Eu acho que aqui mereceria 1 a 6. Eu leria mais isso aqui. Porque, gente, isso aqui numa sentada você lê, porque é tão envolvente. Exato. Porque o texto do Mark Millar, isso aqui é altamente, tem uma carga política, mas ideológica também. A questão, né? Você tem a questão de diplomacia entre países, né? Que é tratado. Aí você coloca Diana como embaixadora de Temícera, Diana Mulher Maravilha. Sim. Ainda lutando contra o patriarcado, mas dentro agora de um país aliado a um país que tem uma influência socialista. Isso muda as relações. Exatamente. Tanto que a gente vê, né, em determinado momento,
um certo flerte com o ideal americano ali, ou pelo menos o que os Estados Unidos queria em termos de quebrar essa hegemonia mundial que o Superman alcança, não é? Porque o que é interessante é que nessa história de tentar salvar a humanidade, até que ponto para salvar alguém você deve ou tem direito de cercear a liberdade dele? Exato. Esse é o principal discurso aqui, gente. E é muito bem trabalhado. Nossa, o Mark Millar aqui, a carga de roteiro, por isso que eu fiz questão de citar essas duas obras, do George Orwell, a 1984 de George Orwell, e do Aldous Huxley. Gente, é impressionante a releitura que ele faz da origem do Superman, a atuação do Superman no mundo. Como o Eduardo bem falou aqui, a corrida armamentista ela perde força. Do que adianta você tem um ser que é invulnerável, não é? E notem, mais uma vez, o Batman fazendo o quando seu papel. Aparece. A releitura do Batman é uma das melhores. É um dos pontos altíssimos. Eu sou fãzão Primeiro ele do dá umas Batman. pistazinhas, aí é que tá. Eu acho que talvez por essa questão dele ter pouco tempo, me imagino. Não deu pra trabalhar tanto. Né? Aí as pistas do Batman já fica meio óbvia. Quando eu vi a cena, eu falei, ali tem um Batman ali. Exatamente. Né? Mas ainda assim é pontual né, as intervenções dele. Isso. Mas são muito bem construídas dentro daquele contexto de desenvolvimento da história. São pontuais, curtinhas, mas, gente, a história. Porque o Batman ele entra, não é sem dar spoiler, mas ele entra como o Batman anarquista que a gente conhece. Isso. Só que agora ele está anarquizando um controle supremo. Exato. Então é como se ele fosse aqueles grupos que brigam por liberdade contra ditaduras. De fato. A relação também do Superman com o Stalin é muito bem construída. Sim. Tem a questão dos diálogos deles, né, do Superman utilizando ali seus poderes ainda, porque o Stalin também foi conhecido como um homem de aço. Exatamente. E por conta disso, o Mark Millar trabalha essa relação dos dois ali. Olha, é uma obra com os bastardos, né? Os bastardos, os sucessores, os potenciais sucessores do Stalin, tendo um ciúme mortal, porque agora com o Superman um ser que o Mark Millar também explora aqui, em tese, é imortal. Exatamente. Né? Ainda tem esse detalhe, o que aconteceria se você tivesse alguém não com as características, os poderes gigantescos que são o Superman, porque o Superman que é retratado aqui é o Superman da Era de Prata. Os desenhos são referenciados na Era de Ouro. Na Era de Ouro, mas é o Superman da Era de Prata. Então é aquele Superman extremamente poderoso, né? Que podia fazer viagens espaciais e tudo. E realmente são milissegundos que ele viaja de um lugar para o outro no planeta em milissegundos. Exatamente. Então, por conta disso, ele realmente tem uma gama de poderes absurdamente grande. Então, o embate, e aí é que eu gosto do texto do Millar, porque não fica no embate físico, embora tenha, mas os embates estão nos bastidores, no campo ideológico, político. Me lembrou uma das obras do Alex Ross, do Superman Paz na Terra. Onde você também tem um ser poderoso, mas que tem que vencer as coisas sem fazer a utilização necessariamente da força. Né? A força está ali como não como algo determinante, mas apenas como auxiliar para implantar uma outra solução. Eu gosto muito disso. Né? É alguém que tira o Superman, pensa fora da caixa. É isso. Né? Não, e o que é interessante também aqui é que leva você para uma visão de que o Lex Luthor, o potencial que o Lex Luthor tem, ele acaba sendo, não que fosse o objetivo do Lex Luthor, porque ele só queria fazer frente, mas leva o Lex Luthor a pensar num bem comum apenas para conseguir derrotar o Superman. Exatamente. Não, então fica muito claro essa questão dessa dualidade entre os dois, de um fazer frente ao outro. Porque ele não é um Lex Luthor necessariamente mal, né? Não. Mas que tem um objetivo que, na verdade, ele acaba perseguindo o mesmo objetivo do Superman só para mostrar que ele é melhor. Exatamente. É uma visão bastante interessante. Não, olha, é uma obra que vale muitíssimo a pena. Se você não tem, meu amigo, gaste porque é barato. Você não vai gastar rios de dinheiro em outras de 30, obras. Né? 30 Exatamente. reais. Se tiver muito... época de promoção da Amazon, você compra por 20 e pouco. Você compra por 20, eu já vi essa obra por R$18.
R$18, assim como o Superman Brainiac, por exemplo, vale muito a pena, porque são obras ímpares, são boas histórias e leitura fechadinha aí, do jeito que, né, pra você que não quer perder muito tempo acompanhando cronologia, essa obra é pra você. Olha, é fantástica, você vai ler rapidinho, vale muito a pena você ter na estante. É uma releitura do Superman, acho que como poucas releituras de heróis que já foram feitas, mas realmente o Superman, entre a foice e o martelo, é sim uma... E olha o que é interessante, né? É uma história de um herói, é uma história de uma realidade paralela, uma realidade alternativa que está fora da cronologia, mas que consegue ser uma das melhores histórias já escritas do próprio Superman. Sem dúvida. E como a gente falou, é uma obra que fecha o ciclo, início, meio e fim. Exatamente. Aliás, leia, como eu disse, um dos melhores finais que eu já vi numa obra do Gasso. Ah, e um detalhe interessante que a gente não falou, a relação entre ele e a Lois Lane, que não deixa de existir. Mas num nível completamente diferente. Porque Lois Lane Luthor, né? Lois Luthor, ela acaba casando com o Luthor. Afinal, ela está em Metrópolis e não existe um Superman em Metrópolis. Exato. E a relação deles passa a ser uma relação meio platônica. Porque é interessante, porque ainda você percebe assim... que há uma faísca. Exato. Ali. Mas que foi impedida por questões geográficas e ideológicas. Exatamente. Gente, olha, o Mark Millar, ele tava numa inspiração fantástica. Minha única ressalva a essa obra é que eu acho que ela merecia mais desenvolvimento. Foi curto. Merecia. Não é que ela seja mal desenvolvida. Ela é muito bem desenvolvida. Ela merecia mais desenvolvimento. Você leria o dobro de conteúdo que tem aqui sem sentir. Exatamente. E na verdade, você preencheria algumas lacunas que você percebe que ele deixou porque ele precisava finalizar. Exatamente. Então é isso. Enfim, então, finalizando o trabalho com este Superman vermelho. Youssef, nossa frase de efeito. Para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais, nem com o super grande irmão, com suas programações para mudar a visão das pessoas em relação ao mundo, Basílios, que é o Cinerds. Grande abraço. Grande abraço para vocês. Até a próxima.